Seguinte, a ideia hoje é a gente começar a tratar do tema violência doméstica. Por quê? A gente vem do aniversário da lei de Maria da Penha, né, da lei de violência doméstica, da 11.340, fez 14 anos agora no final de semana passado. Eu tenho uma colinha aqui, a ideia é que a gente fale. Eu vou, para não perder a atenção, eu vou olhar quando vocês colocarem pergunta, eu vou ler, porque senão eu acabo tentando ler os comentários e esqueço de falar o conteúdo. Mas fiquem à vontade para fazer pergunta, a gente para e trata do assunto. Seguinte, vamos dividir em 3 etapas. A primeira a gente vai fazer uma introdução rápida, a segunda a gente vai falar de provas, a terceira a gente vai falar de medida protetiva e a atuação da advocacia. Beleza? Então vamos lá, introdução para a gente falar da Lei 11.340. Não é difícil a gente concluir que no Brasil a gente tem um volume muito grande de violência doméstica. Normalmente a gente escuta as pessoas falarem isso, né? No Brasil a gente tem muita violência doméstica. De fato, a gente tem. Só que se a gente for analisar números, gráficos, à medida que a gente pega números do sistema penitenciário, por exemplo, a gente vai ver lá maioria da população carcerária, tráfico. Segundo lugar, roubo, homicídio, estupro, e vão juntando todos os crimes. E cadê a violência doméstica? A violência doméstica está lá com 1%, 2%, 3%, né, de acordo com o Estado. E por que isso? Por que essa distinção, de tão pouco se a gente tem tanta violência doméstica no país? Se eu não souber interpretar esses gráficos, vai parecer que tem pouca violência doméstica, ou que se prende pouco por violência doméstica. E à medida que a gente atua no dia a dia, nós percebemos que não é isso que acontece. Então, o que a gente observa? Como as medidas, como as penas da violência doméstica costumam ser medidas brandas, no sentido de poucos meses preso, e não é só da violência doméstica isso, a gente compara o Brasil com vários países do mundo, a gente tem reprimendas teoricamente mais brandas, não vamos entrar nessa discussão aqui, porque senão a gente muda todo o foco da nossa conversa, mas é um público que entra no sistema penitenciário e sai muito rápido. Então, se eu falar com advogados, promotores, juízes, delegados, que atuam na área de violência doméstica, vão dizer, mas o movimento é muito grande, como é que tem pouco no sistema penitenciário? A questão entra e sai muito, o giro é muito grande, é muito rápido. Por isso que a hora que eu vejo números do sistema penitenciário, eu vou no centro de triagem, que é o presídio aqui de Campo Grande, na capital, que recebe os presos de violência doméstica. Tem um volume grande. A hora que eu vejo os números da população carcerária, o percentual é pequeno. Por quê? Porque é um público que entra e sai, muitas vezes a prisão preventiva, medidas urgentes e passada aquele momento mais crítico, essas pessoas saem. Então isso é para entender o porquê de alguns números na violência doméstica. Tá? Segundo ponto, quanto à violência doméstica no Brasil. Tem muito, como eu falei no comecinho? Tem. Mas se a gente for analisar os números da violência no Brasil, nós temos muita violência no Brasil em todos os aspectos. Nós somos um dos países que mais mata no mundo. A gente fala em 60 mil homicídios lá em 2017, que foi o pior ano. É muita coisa. É muita coisa, não só na violência doméstica, que tem muito também. Mas nós somos um país violento. Então, só para que a gente tenha esse contexto de não parecer que no Brasil é um país com muita violência doméstica e esse é o grande crime no Brasil. Não, o Brasil é um país violento com muitos crimes violentos e no caso da violência doméstica não é diferente, tá? Então, quando a gente vai falar de violência doméstica, quando a gente fala entre profissionais do direito, é mais fácil, utilizando a argumentação mais técnica. Agora, quando eu, advogado, vou explicar para o meu cliente, seja ele acusado de violência doméstica, para minha cliente vítima de violência doméstica, quando eu vou falar de autoria e materialidade, parece que está falando grego, O que é autoria e materialidade? Às vezes uma forma mais simples de explicar para essas pessoas autoria eu quero saber quem foi, Materialidade eu quero saber o que aconteceu, qual foi o fato, Isso é materialidade. Então, à medida que eu consigo transmitir, que essas pessoas leigas entendam o que está acontecendo, fica mais fácil deles entenderem o nosso trabalho, profissionais da área do direito, independente do ramo que eu atuo. Quando eu vou buscar quais são as infrações penais, o que nós mais vemos aí no dia a dia da violência doméstica? Quem atua aí com violência doméstica, advogado, defensor, promotor, e daí? O que mais tem? Tem muita ameaça,
tem muita lesão corporal, tem estupro e tem feminicídio, tá? Então a gente vai numa escala de violência que vai desde situações menos graves, como uma ameaça, vias de fato, que é aquela agressão que não chega a lesionar, nem a machucar, lesões que vai desde um soco, de um tapa que machuca menos, né, até quebrar um braço, lesões graves, abortos, situações muito mais sérias, e até estupro, homicídio, né, coisas muito mais graves, tá? Então, normalmente, quando a gente fala violência doméstica, nós estamos falando desses crimes, né? São essas as hipóteses de crime que mais acontecem. Eu sei que tem acadêmicos, tem o pessoal que nos acompanha aí, para fazer uma distinção sobre vias de fato e lesão corporal, como que eu faria? Uma é contravenção penal, né? Menor potencial ofensivo, são situações menos graves. A outra, lesão corporal, como que eu faço essa distinção? Quando não deixa vestígio, quando não chega a lesionar, não chega a machucar, né? Vias de fato. Quando de fato há lesões, deixou vestígio no mundo material, né? Escoriações, equimose, hematoma, edema, né? Aquelas situações que a gente estuda lá na medicina legal, isso é lesão corporal. E ela pode ser desde uma lesão que só deixa a marca até uma lesão grave, gravíssima, né? De acordo com a repercussão dessa lesão, tá? Homicídio, estupro, né? Não precisa a gente aprofundar muito aqui, até porque o tema não é esse. A ideia é fazer uma introdução para a gente falar um pouquinho de prova e chegar nas questões polêmicas, na questão da advocacia mais para o final da live. Quando a gente fala de provas, tá? Porque às vezes eu vou falar, né, eu como profissional do direito, estou analisando um caso como juiz, né, no meu caso, ou estou analisando um caso como advogado, como promotor. Eu vou partir da onde? Como é que começa esse processo? Violência doméstica vai começar com boletim de ocorrência ou prisão em flagrante, né? Como é a regra no nosso sistema processual. O que eu tenho de diferente aqui na violência doméstica? Eu tenho modificação agora em razão da pandemia, onde está disposto em lei que o boletim de ocorrência por violência doméstica pode ser feito inclusive por telefone, né? Pode ser feito por internet, boletim de ocorrência online. Para quê? Para facilitar, né? Para que a gente facilite que as vítimas, as possíveis vítimas de violência doméstica tenham acesso à justiça, tenham acesso à polícia, ao Estado, para que evite aquela situação de lesão que cesse, que pare de ocorrer, tá? Como eu falei de pandemia, até cheguei a trocar ideia com algumas colegas que estão, né, todo dia na violência doméstica. O que acontece com os números? Porque lá em março, abril, quando a gente estava no começo, né, dessa situação complicada aí que a gente vem passando pelo Brasil todo, eu lembro que eu comecei a pegar alguns números e analisar gráficos da China, por exemplo. Eu pensei, a China, né, dá medo, às vezes os números não estão trazendo fidedignamente o que aconteceu. Vou pegar números da Europa, principalmente a Itália, né, que teve um lockdown mais severo, teve uma situação mais drástica. E daí? O que a gente vê no gráfico da China, a gente vê no gráfico da Itália, da Alemanha, e principalmente a gente chega no Brasil, num período que está se protraindo mais, né? E a gente vai vendo que os gráficos se repetem. O que é esse gráfico? A gente vê que no começo da quarentena, a violência doméstica, via de regra, ela dá uma recaída, né? Então a gente tem números de violência doméstica no começo da quarentena, ele diminui. Passado algum tempo, seja 15 dias, um mês, 2 meses, esse número começa a aumentar, né? Isso aconteceu no gráfico da Itália e aconteceu no gráfico aqui do Brasil. O que a gente percebe, né? Algumas teorias, né? Ainda é cedo para a gente falar, mas algumas teorias. Uma, né? Sei de uma colega que ela diz, não, isso é subnotificação. As mulheres estão em casa com o seu agressor e ela não tem como denunciar, como tomar providências, por isso que os números caíram. Outras pessoas dizem, não, no começo da quarentena, né, o relacionamento, né, ainda que tenha seus problemas, mas está todo mundo preocupado, se ajudando, a violência doméstica diminuiu. Bebedeira diminuiu, festa diminuiu, confusão diminuiu a violência doméstica, né? Acompanhou essa redução de violência como um todo. Reduziu o roubo, reduziu o tráfico, reduziu o homicídio. No começo da quarentena reduziu tudo. E me parece que a violência doméstica reduziu também. É a minha teoria, tá? André, um abraço aí, abraço para o pessoal de Curitiba, sou
era curitibano, hoje eu sou, né, sul-mato-grossense de coração. E daí, né? Será que não tinha violência doméstica? Será que as mulheres não conseguiam tomar providências? Cedo para dizer, né? A gente precisa de um trabalho de pesquisa mais contundente. Eu aposto que no começo a gente teve menos violência doméstica, como aconteceu com os outros crimes, e depois, com o passar do tempo, somando ansiedade, né, da questão da pandemia, depressão com problema financeiro, televisão que deixa a pessoa mais deprimida do que ajuda a passar o tempo na pandemia, e discussões domésticas, nervos à flor da pele, violência doméstica, né? E daí, às vezes, né, homens se valendo da situação, né, de superioridade física, né, acabam praticando ilícitos, né, penais, tá? Então, passado esse momento, vamos falar um pouquinho de prova, né? Por que falar um pouco de prova? Porque quando a gente fala de processo, né, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não concordo com aquele julgamento, né? Da onde que o juiz tirou isso? Como é que ele decidiu dessa forma? Essa sentença é injusta, né? Fulano fazia isso mesmo, tal crime acontecia, como é que isso, né, foi decidido dessa forma? E quando a gente fala em processo, nós trabalhamos com provas que são levadas ao processo. E essa busca por provas, ela começa lá no dia do fato. E às vezes nós, né, profissionais do direito, falando mais para o delegado, para o advogado, para o promotor, né, esquecem desse detalhe, né? E às vezes eu como advogado, né, a gente como advogado fica mais preocupado em atuar lá no processo, em juízo, e esquece que eu já deveria estar atuando desde a fase policial, desde a busca de provas. Eu já deveria estar acompanhando a produção dessas provas, se realmente elas estão sendo produzidas de forma limpa, eficiente, como que está a cadeia de custódia, né, agora a novidade do pacote anticrime, se essa prova foi contaminada ou não foi, se mexeram, né, no local ou não mexeram, se mexeram no corpo da vítima ou não mexeram, se sumiu o objeto ou não sumiu, né, quem que chegou lá primeiro. Então, quanto mais cedo eu tomo conhecimento desses fatos, quanto mais cedo eu tento preservar essa situação, né, mais cedo eu vou ter informação e mais eu vou me inteirar do que realmente pode acontecer lá no processo, né? Porque o que a gente vê em regra? Em regra, a gente vê que as pessoas vão trabalhar com provas, isso não só na violência doméstica, em qualquer outro setor, vai trabalhar com prova lá no processo. E muitas vezes a culpa nem é do advogado, porque ele é procurado depois que virou processo, né? A hora que a água está no pescoço, aí o acusado vai correndo atrás do advogado para auxiliá-lo no processo, tá? A vítima, a mesma coisa. A gente não tem uma cultura no Brasil da vítima procurar o advogado. E aqui na violência doméstica, talvez o principal dos pontos, né, onde a advocacia pode e deve atuar também com relação à vítima, está aqui. A gente vai falar no final da live hoje, tá? Então, como que eu vou buscar provas, né? Se deixa vestígio, eu tenho corpo de delito, né? Se a moça a mulher, a idosa, se ela passou por violência sexual, né, primeiro de tudo é procurar a polícia e atendimento médico, né? Mas eu já ouvi casos, e não foi um caso só, né, da vítima de violência doméstica, nesse crime mais grave aí de um crime sexual, ser aconselhada pelo atendimento médico, ou às vezes até pelo atendimento lá emergencial da polícia, para que ela buscasse, né, se limpar, buscasse tomar um banho, se arrumar, depois ir na polícia. Vai perder as provas, né? É exatamente o contrário. E é isso que se preocupa muito com a ideia da cadeia de custódia, né, agora com o pacote anticrime. Para isso que já tem que cuidar, né? Para isso que mulheres que atuam nessa área aí de proteção, né, à violência doméstica, têm que transmitir informação, né? Mais importante do que as provas lá no processo são as provas agora, né, no calor dos fatos, procurar pessoas que eventualmente tenham visto, né? Porque normalmente acontece no ambiente do lar, num ambiente sem testemunha, mas não sempre, né? Às vezes tinha pessoas ali, às vezes os vizinhos ouviram, alguém passou na rua, só que à medida que eu deixo isso passar, eu não tenho esse conhecimento técnico do que eu vou precisar lá para o processo, depois fica tarde, né? Vejam alguns exemplos. Câmera, eu não tenho câmera em casa, mas tem a do vizinho, né? Pode ter captado áudio, som, né, da situação na sua casa.
Eu não tenho câmera em casa, mas eu tenho câmera da rua. Tem várias cidades que tem câmera na rua que mostra efetivamente o acusado saindo, entrando na casa. A polícia faz esse trabalho muito bem, às vezes não ali na casa, mas tem nas proximidades, né? E às vezes com esse diagnóstico da região, consegue mostrar que a placa do carro X passou ali pelo local. Vejam elementos que reforçam, né, a versão da vítima. Porque a versão da vítima é importante, mas só a versão da vítima fica uma prova, né, isolada. É o que a gente chama de um estándar probatório muito baixo. Tem que ter mais elementos. A vítima é importante, mas quanto mais elementos eu conseguir trazer, né, para a minha investigação, para o meu processo, melhor. Eu estou atuando na defesa do acusado. Se eu sei que ele não é culpado, e é importante, né, esse feedback do assistido com seu advogado, eu sei que quanto mais provas eu trouxer para o processo sabendo que ele não fez aquilo, melhor, né? Quanto mais provas, melhor, porque vai demonstrar provas, quanto mais provas, pode demonstrar que ele é culpado e pode demonstrar que ele não é culpado, né? Exatamente o contrário, que foi outra pessoa, que não aconteceu daquela forma, né? Que a versão dele, né, de que não houve a agressão, né, está se confirmando pelas câmeras, pelo comportamento, pelo que o vizinho ouviu, pelas marcas da forma que existem, né? Então, quanto mais provas, se de fato ele não praticou o fato, melhor, né? Outros exemplos, né? Às vezes pouco usados. Escuta ambiental. Né? Mas como assim, Mário? Eu não estou acostumado a atuar no crime, eu atuo na área de família, né, como advogado, advogada. Como eu vou usar escuta ambiental aqui? Vamos supor que o cara é violento, é agressivo, a mulher morre de medo dele, né? E como que ele vai usar a escuta ambiental? Se for um dos interlocutores, ela pode usar o celular para gravar, né? Toda vez que ele está chegando em casa violento, praticando agressões, ameaças, né? Porque essas agressões elas não são só físicas, né? Muitas são morais, né? A pressão, a intimidação, a tortura emocional. Então são situações que a mulher consegue demonstrar através da gravação. Seja com o próprio celular, seja com meios mais sofisticados, né? Eu já vi num caso aí, que numa cidade que eu trabalhei, que a pessoa colocou, né, no lugar da lâmpada, os fatos aconteciam de dia, no lugar da lâmpada colocou uma microcâmera, né, no ambiente e filmava tudo, aquelas agressões, né? Claro que isso não posso também transformar num flagrante preparado, né? Aí a mulher vai lá, instiga, cria confusão para ser agredida e forjar a situação. Mas a câmera serve para tudo, né? Porque vai poder passar por perícia, ver se foi editado, como que começou, como que terminou, o que veio ali na prova. Tá? Então vejam que vai muito além de versão da vítima, versão do acusado, versão da vítima, versão do acusado. Que muitas vezes é o que a gente vê no dia a dia, né? É a vítima dizendo que foi agredido, o acusado dizendo que não agrediu. A vítima diz que foi ele diz que não estava lá. A vítima diz que ele bateu, ele diz que ela se jogou. E fica a palavra de um contra o outro, né? E às vezes nós, atores do direito, sabemos, né, o que pode ter acontecido ou não, mas a gente trabalha com prova, né? E é muito perigoso ficar absolvendo pessoas que praticaram crimes, né? E do mesmo jeito é muito perigoso eu condenar uma pessoa com pouca prova e essa pessoa não praticou nada, né? E vai ser condenada às vezes sem ter praticado o fato. Nas duas vertentes, a gente tem prejuízo em relação à justiça, né? Então, feitos esses apontamentos, né, sobre algumas provas que a gente precisa ter atenção, eu tenho uma colinha aqui, conversa telefônica, muito comum, cada vez mais a gente vê. Porque o cara é ex-companheiro, ex-namorado e fica mandando mensagem intimidando, né? Eu tenho foto sua, eu vou divulgar na internet, né? Lembra daquele dia, então, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Se você não voltar comigo, vai acontecer aquilo. Se você não se encontrar comigo hoje, vai ser assim. Isso não é obter, por exemplo, conjunção carnal mediante violência? Não precisa ser com uma arma na cabeça, né, para acontecer a violência. Só que nós temos que ter olhos para enxergar, né, que às vezes não é aquela situação, né, cara crachá. Colocou a arma na cabeça e praticou um estupro. Isso há 20 anos era o exemplo mais comum. Será que no século XXI esse é o exemplo mais comum, né? Normalmente não, são formas mais sutis, são formas mais inteligentes.
A gente evolui intelectualmente como sociedade para o bem e para o mal, para fazer coisa dar certo e para fazer errado. Então, esse tipo de atenção nós temos que ter. Hoje eu consigo gravar as ameaças pela internet, por mídias sociais. Hoje nós temos aplicativos que gravam a conversa no celular. Mas eu posso, Mário? Não, se você é uma das partes da conversa, pode. Se estão falando para você, o cara te liga e te ameaça, você não pode gravar? Não pode se defender? Isso não é legítima defesa? Se ele está falando para você, não é segredo, está falando para você. Tá? Então são outras formas de prova muito mais contundentes, muito mais relevantes para o julgador. Porque a confiança dessa prova, o conteúdo material dessa prova é muito relevante. Está ali a voz da pessoa dizendo que vai matar ela. É muito diferente da vítima dizer, olha, ele falou que vai me matar. Pensem vocês como juiz do caso. Uma coisa é a vítima chegar e dizer, o fulano está dizendo que vai me matar. E outra coisa é você chegar com a conversa gravada dele dizendo que vai matar. Com voz brava, agressivo, situações que mostram caso a caso o que pode acontecer. Tá bom? Dentro dessa ideia de provas, então vejam que eu tenho versão da vítima, vou ter lá no final da instrução a versão do acusado, aqui no meio pode ter testemunhas e essas provas materiais que muitas vezes elas já têm que ser produzidas lá na investigação. Outras vezes não foram produzidas, às vezes não teve a atenção da polícia, outras vezes a mulher também não contou nada, ficou com medo de mostrar, porque ele ameaçou que ia divulgar fotos íntimas se ela entregasse o celular, e etc. E a hora que a pessoa consulta o advogado, ela vai dizer, peraí, mas se ele estava te ameaçando pelo celular, por que você não entregou para a polícia? Vamos pedir agora, vamos produzir essa prova. E do outro lado também, você é advogada do acusado, e ele vai dizer, peraí, mas eu fui lá, mas ela me convidou, foi armado para mim, a gente terminou, voltou, a gente combinou de se encontrar, olha aqui o convite, a gente já veio se encontrando, isso também já veio acontecer em processo. E na instrução probatória criminal, a gente não tem aquela limitação temporal tão rígida como no processo civil. Essa prova de defesa que apareceu, que a defesa ficou sabendo lá no curso do processo, ela pode trazer sim para o processo. Tá? Não faz mal que já tenha passado a contestação. Tanto é que a contestação do processo civil tem a eventualidade, é ali que tem que trazer as teses. No criminal não, eu posso trazer lá na alegação final só, de acordo com o que apareceu na instrução. Tá? Só deixa eu ver aqui uma pergunta da doutora Lidiane. A respeito da palavra da vítima em caso de abuso sexual. O abuso foi durante a adolescência da vítima. Só agora a vítima narrou o ocorrido. Não tem prova o que fazer. Então, sempre que a gente vai falar de processo, nós falamos de prova. Então, eu vou ter que fazer um trabalho de detetive. Tem como eu fazer esse levantamento? Eu consigo buscar de alguma outra forma? Foi na adolescência, mas faz muito tempo. Quanto mais tempo passar, vai ser mais difícil. Mas abusava, mas não era só dela. Abusava da irmã também. Já abusou de uma prima. Aí começa a juntar a informação. Opa, a versão dela é uma coisa, a versão de duas já é diferente. O detalhamento, porque à medida que eu tenho uma pessoa falando, eu posso ter uma tese, por exemplo, de falsas lembranças, falsas memórias. Mas peraí, outra pessoa de outra família também está contando? Tem algum motivo para querer incriminar? Não tem. É um trabalho de detetive. Aqui o advogado vai fazer um trabalho de detetive se ele foi procurado pela vítima. Tá? Uma prova muito, mas muito importante, que é muito mais recente, não a ciência da psicologia não é recente, mas a utilização nos processos de crimes sexuais ela é muito mais recente, são essas avaliações técnicas, e no judiciário aqui do Mato Grosso do Sul nós temos grandes equipes, principalmente nas cidades maiores, que fazem esse estudo, para verificar, de acordo com o estudo psicológico, se aquela pessoa tem vestígios, tem sintomas de que foi abusada sexualmente. Vejam que é um reforço. Uma coisa é a vítima dizer que foi abusada, a outra coisa é ela dizer, dar detalhes, demonstrar convencimento, que ela realmente viu aquilo ali. Outra situação é ter um psicólogo, 2 psicólogos, uma avaliação social do caso, mostrando, opa, essa pessoa tem traumas, ela está fazendo tratamento para depressão,
ela tem um histórico com tentativa de suicídio, ela tem problema emocional de várias ordens, e à medida que vai trazendo todos esses elementos, é uma coxa de retalhos, né, que precisa ser montada ao longo do processo. Tá? Agora, sempre que eu deixo passar muito tempo, né, claro, fica mais difícil. E por isso que o crime sexual no ambiente, né, do lar é extremamente danoso justamente por isso, né? Porque era um ambiente que a vítima tinha que se sentir segura, quando a gente está falando aqui de meninas, né, enteadas, filhas, e ainda por cima passam por isso, né? E ela vai pedir ajuda para quem? Né? Eu já tive casos que a mãe não ficou do lado da vítima, né? Eu já tive casos que quem procurou a professora, eu tive um caso que me marcou bastante, numa cidade do interior, como que chegou até a polícia, né? O irmão da menina sabia o que estava acontecendo, era o pai, não era nem o padrasto. O irmão sabia, viu, e como ele tinha uma professora que era casada com um policial, ele pensou, não, se eu contar para ela, né, ela vai falar com o marido e ela não corre risco, porque o marido é policial, ela vai, né, ter como se defender e tal. E foi comunicado. E daí, né, acionou o conselho tutelar, começou a investigação, né, gerou prisão, foi condenado, etc. E ao longo da investigação como um todo, né, a mãe ficou do lado do acusado, né? Tanto é que a menina, o irmão, os irmãos tinham um pequenininho também, foram morar com um tio, teve que ser suspenso o poder familiar até da mãe e tal, porque depois se descobriu até que ela cobertava a situação, né? Claro, isso foge à regra, são situações que chocam, né, mas fogem à regra, né? A Débora está perguntando aí da assistência da promotoria, na verdade, assistência da vítima, né, assistência da acusação. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Eu já até separei aqui para falar, porque me parece que é outro foco pouco utilizado, principalmente pela advocacia, tá? Prisão preventiva, eu já volto nesse tópico aí, tá, Débora? Prisão preventiva, cabe na violência doméstica? Se eu pegar lá o 312 e o 303, vai dizer, opa, mas a pena é pequena, né? Lesão leve. Mas eu tenho no 313, né, um dos incisos, vai falar violência doméstica, cabe, né? Reincidência, crime violento, pena com pena máxima acima de 4 anos, etc. Inclusive, violência doméstica, tá? Eu tenho as medidas protetivas, eu já vou falar, né, mais detalhadamente. Cuidado na prisão preventiva. Por quê? Prisão preventiva é medida extrema, né? Não é para usar prisão preventiva para tudo, para todo mundo, óbvio. No caso da violência doméstica, eu tenho outros remédios que às vezes são tão fortes, têm um resultado tão eficiente quanto uma prisão preventiva teria, mas é menos drástico. Vejam que eu não preciso deixar uma pessoa em idade economicamente ativa, primário, sem outros problemas, né, afastado do trabalho. Eu posso colocar afastamento do lar, né? Eu posso proibir ele de falar com a vítima, se for preciso usar a tornozeleira eletrônica, né? Porque a tornozeleira, para quem não sabe, ela pode ser programada. Aqui em Mato Grosso do Sul a gente usa muito, né, nos casos de violência doméstica e outros casos também. Ela pode ser programada para a pessoa não poder sair de casa, por exemplo, para uma prisão domiciliar. A pessoa não poder sair da região da casa, não sair da rota da casa para o trabalho, né? Tudo fica mapeado, fica todo o histórico do que ela fez. E ela pode ser usada por área de exclusão, o que é muito interessante na violência doméstica. O que é isso? O cara que está sendo acusado, processado, né, na violência doméstica, ele tem a tornozeleira com área de exclusão, ou seja, ele não pode ir lá no ambiente, no bairro, na região que a vítima mora. Mas para passear, para trabalhar, vida normal. O que ele não pode é se aproximar da vítima, né? Tem outras ferramentas, a questão do botão, né, do pânico, da guarda, né, municipal, que faz parceria em várias capitais para atender violência doméstica, né? Então são situações que eu posso evitar uma prisão. Claro, eu estou falando de situações menos graves. Agora, aquele cara que o crime foi muito violento, a chance de repetição é enorme, já não é nem a primeira vez. Ele praticou o crime descumprindo a violência doméstica, né? Foi tentativa de homicídio, não estou falando de uma ameaça, né? Vejam que o patamar sobe, né? O risco sobe. Consequentemente, as medidas estatais, né, podem e devem subir também, tá? Renata, audiência da oitiva da vítima
se ela quer representar. Interrogada sobre os fatos. Renata, a princípio não, tá? O que acontece? Foi interessante a pergunta, até porque eu ia passar batido. Crimes de violência doméstica, qual que é a regra? A gente vem de uma história que os crimes contra a mulher, seja a violência doméstica, né, da forma mais simples aí, da lesão e da ameaça, e mesmo o crime sexual era considerado crimes contra os costumes. Não tem que saber se a mulher vai querer propor uma queixa-crime, vai representar para que o Estado tome providências no autor do estupro. Não, tem interesse do Estado, né? É um crime tão grave que o Estado quer saber o que aconteceu. O Estado quer ir atrás. O Estado quer evitar que essa pessoa continue praticando crimes contra a liberdade sexual. Inclusive é um crime com alto poder de reincidência, né? Então são situações que não pode ser mediante, né, representação. Tem que ser ação penal pública condicionada. No caso da violência doméstica para lesão corporal, nos atos com violência, foi isso que o Supremo definiu, né, dando a interpretação conforme. Disse não, no caso de violência é pública e incondicionada. Ou seja, nesse caso aí da audiência, não vai precisar ter audiência lá do artigo 16. No caso de violência, houve o registro da ocorrência, os vizinhos chamaram a polícia, a mãe contou que a vítima chegou toda espancada em casa, machucada. O pai intercedeu, aquela história toda que a gente sabe que acontece. Não, agora o processo vai seguir, né? A investigação vai começar, se tiver elementos vai virar processo e não tem mais o que a vítima querer ou não, tá? Quando que a vítima pode retirar a representação ou não? Quando não tem violência real, tá? No caso da ameaça, por exemplo. Então, para esses casos, por exemplo, da ameaça, que pode acontecer de ter essa audiência para ouvir a vítima, como foi perguntado, para chegar lá no juiz e dizer, eu não quero dar seguimento ao processo, né? Foi uma vez só, ele é bom marido, é trabalhador, é bom pai, né? Nesse dia eu estava nervosa também, xinguei ele me xingou, acabou me ameaçando, eu chamei a polícia, mas passou, não quero dar seguimento. É para isso que serve a questão da representação para crime de ameaça. Agora ele pegou uma faca, né, e tentou furar ela com uma faca, aí não. Aí o Estado vai dizer, não, peraí, nesse caso não é representação, não. Nesse Estado, Estado, vou investigar, porque isso daí é muito grave e não cabe à vítima dizer se quer dar seguimento ou não. Tá bom? Medidas protetivas, tá? Tem a pergunta aí da Renata Martinez. Só antes de falar da medida protetiva, né, só lembrar que na violência doméstica, que daí eu passo para a minha última colinha aqui, na violência doméstica não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe acordo de não persecução penal, né, que é o nosso instituto novo aí do pacote anticrime. Então esses métodos, né, de solução amigável do processo penal, né, de justiça consensualizada, não cabem no caso da violência doméstica. E tem um motivo, né? Tanto pela gravidade, né, pela relevância que tem, né, uma situação, uma convivência familiar, como justamente por ter essa convivência familiar, o que os levantamentos empíricos, o que a prática mostrava. Essa vítima, ela era agredida, ela apanhou do marido, e ela continuava depois sendo ameaçada pelo marido para retirar a representação, né? Porque ele sabia, ele era orientado, né? O advogado explicou para ele como que acontecia o processo, e ele sabe que se tirar a representação, o processo parava. E daí ele começava a perturbar a cabeça da vítima, né? Ah, mas eu vou tirar teus filhos, eu não vou pagar pensão, ou eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. E essa violência que antes era física passa a ser emocional, né? Às vezes há uma dependência emocional, né? Dependência econômica, dependência emocional, e essa situação, né, vai se repetindo e a mulher acabava retirando a representação e o Estado não agia. Justamente por isso houve essa superação, né, do mecanismo processual para dizer não, nesses casos não vai mais acontecer. Querem ver um exemplo? Eu tive um caso também que eu lembro bem, que, sei lá pela terceira, quarta vez, que o rapaz era preso, porque ele usava droga, chegava em casa e batia na mulher. Usava droga, chegava em casa, batia na mulher, chamava a sogra que morava do lado, era aquele rolo, vinha a polícia, uma pessoa de classe média, né, com um curso superior,
E depois passava os efeitos, ele se arrependia, pedia desculpa, voltava para casa, ameaçava se suicidar, a esposa ficava com remorso, ela ficava com remorso de ter apanhado e chamado a polícia. Voltavam e aquela história toda. Isso lá no comecinho, né, dessa discussão, antes dessa questão aí que não importa mais a representação. Mas o juiz podia dizer, não, mas essa retirada da representação não vale. Né? Tinha essa audiência, inclusive, para crimes com violência. E eu lembro que na primeira ela tirou, na segunda ela tirou, na terceira e ela pedia, não, encaminhe ele para tratamento, e a gente tentava, vai para a clínica, foge, vai para outra, né, comunidade terapêutica, e não resolvia. Chegou na terceira, ela disse, não, eu quero que ele se trate, eu tenho medo que ele se mate, ele me manda carta, eu vou visitar ele chora, se arrepende, até que ele usa a droga de novo e bate nela de novo. Dessa vez ela estava grávida, né, bateu bastante nela. E dessa vez, eu acho que era a terceira vez, eu disse, não, agora não. Né? Agora você não tem mais condições, a tua vontade aqui está viciada. Não é que você não quer que tome providências, você está com medo de tomar as providências. Ou seja, é justamente isso que o artigo 16 quer. Que naqueles casos que a vontade não é verdadeira, que o juiz diga, não, essa tua vontade não vale. Porque não é tua vontade. Você está com medo que ele se mate, está com medo que ele faça alguma coisa pior depois. Então não é que você não quer uma medida do Estado, você tem medo de toda a circunstância. E hoje não tem nem mais isso. Né? Hoje situações com violência real vai tocar o processo independente, né, da representação ou não. Né? É o que a Thaís está dizendo aí. Vira aquele ciclo de violência. Né? E raramente, né, a gente vê no dia a dia que um feminicídio começa no feminicídio. Né? Normalmente não. Normalmente começou com ameaça, teve agressão, teve a repetição da agressão e a repetição da repetição e virou feminicídio. Né? Então, normalmente há uma escalada da violência. E se não forem tomadas medidas, e muitas vezes está intimamente ligada com álcool e droga. Né? Muitas vezes. Ânimos inflamados, e daí não é só o agressor, a vítima também muitas vezes, né, põe lenha na fogueira, põe mais gasolina no fogo. E álcool e droga, muitas vezes, não é poucas, muitas vezes. Tá? Então, feita essa ressalva aqui só, né, que cabe prisão preventiva, que a situação de medidas consensualizadas para acabar com o processo não vale na violência doméstica, vamos passar para medidas protetivas, nosso último quadro. Né? Como que começam essas medidas protetivas? Qual que é a regra? Aonde que a mulher pede? Né? Tinha uma pergunta aí. Na primeira audiência já pode falar disso? Medida protetiva, ela pode ser pedida, deve ser pedida lá para o delegado, lá na ocorrência policial. O dia que ela vai na DEAN, né, na Delegacia da Mulher, o dia que ela vai na Casa da Mulher, aqui em Campo Grande, a gente tem, né, o local especializado lá para a questão de violência doméstica. Ah, mas eu moro aqui em Niuaque, moro em Jacarezinho, moro no interior de São Paulo, uma cidade pequena que não tem Delegacia da Mulher. Vai na delegacia que tem. Né? Para quê? Eu tenho que ir lá contar qual que é o fato que aconteceu e quem foi o autor desses fatos. Eu tenho medo do autor desses fatos. Por quê? Porque ele é meu ex-namorado, porque ele é meu ex-marido, porque ele é meu companheiro, mora lá comigo. Se eu voltar para casa, ele vai bater de novo. Né? E para onde que eu vou buscar essas medidas urgentes? Lá na polícia. Tá? Então, essas medidas cautelares, elas já têm que ser pedidas lá para a autoridade policial. Lá para o policial, né, para o escrivão, para o agente que vai te atender, você já explica para ele. Se você tiver advogado, né, advogada, defensoria pública, para quem não tem condição financeira de pagar, também já pode procurar, se você tiver alguma dúvida, para te assistir. Tá? Pode, deve procurar. Então, a medida protetiva, via de regra, nada impede que peça depois, no fórum e tal. Né? Mas, normalmente, relata isso para o delegado, para o escrivão, eles vão documentar isso e vão mandar num prazo aí, né, normalmente de 24 horas, às vezes pode passar um pouco, mas normalmente de um dia para o outro, a polícia vai avisar o judiciário e o juiz vai decidir. Tá? Dentre essas medidas cautelares, que inclusive evitam às vezes uma prisão preventiva, né, ou seja, a ideia é protege vítima e evita prender o acusado, para que ele continue trabalhando, continue tendo contato com os filhos, porque às vezes ele é bom pai. Ele é péssimo marido, mas é bom pai. Né? Então, essas situações, se conseguir conciliar, né, busca via medidas protetivas, porque daí o juiz vai dar uma ordem, ó, você está proibido de falar com a fulana.
inclusive por celular, inclusive por olhar. Se for lá na frente da casa dela e ficar olhando para casa, está descumprindo, isso é outro crime. Quando descumpre medida protetiva, cabe prisão preventiva. E você está advertido que não pode sequer se aproximar dela. 300 metros. Né? Às vezes em cidade pequenininha a gente põe menos, porque senão o cara vai ter que ficar fora da cidade. Né? 300 metros para cada lado, acabou a cidade. Então vai colocar lá 100 metros, 200 metros, mas ele não vai poder manter nenhum tipo de contato com a vítima. Né? Tá ok? Descumpriu, cadeia. Tá? E a ideia da cadeia é justamente essa, né? É que a pessoa tenha medo da cadeia. Né? Cadeia não é hotel, cadeia é justamente para a pessoa não querer ir para lá. Então vai dizer, ó, fulano, não vamos nem discutir agora se está certo ou está errado. Né? Aqui é uma medida emergencial, eu estou falando de tutela sumária, de tutela de urgência. Né? Então nessa situação, né, é cidade de primeira, né? Não dá para engatar segunda. Nessa situação emergencial a gente vai aplicar medidas protetivas. Tá? Urgentes, é como se fosse a tutela antecipada, né, do Código Antigo, a tutela de urgência agora do CPC. Esse é o nosso raciocínio, transportando aqui para o crime, né, para o processo penal. Tá bom? Que mais? Dentro dessas medidas cautelares, né, inclusive tem uma mudança recente pedindo que seja, né, a lei diz que seja estimulado o encaminhamento do possível agressor para cursos de recuperação, para atendimentos psicológicos, para palestras, etc. Tá? Vai dizer, Mário, aí em Campo Grande tudo bem, né? Porque a gente tem o CAPS que funciona bem, a gente tem a rede social, né, pública que funciona bem. Como é que eu faço aqui na Caixa Prego que não tem nem CAPS? Não tem CREAS, tem um CRAS que funciona mais ou menos. Né? E daí como é que vai funcionar? Né? Eu vou pedir para o juiz, ele vai dizer, tá, eu vou dar, mas aonde que vai cumprir? Né? E daí a gente vai ter que achar, né, medidas razoáveis de acordo com essa situação. O que? Nessa situação, como que eu vou fazer? Né? Veja bem, né, eu já trabalhei, né, como juiz em várias cidades pequenas. Veja bem, eu posso usar narcóticos anônimos. Muita cidade pequena tem. Alcoólicos anônimos. Pode ser feito parceria. Mas não faz parceria? Eu tinha, quando eu trabalhei em Ivinhema, né, se tiver alguém aí de Ivinhema, nessa situação como que era o nome da senhora? A Dina, né? A Dina, ela trabalhava no Alcoólicos Anônimos e a gente às vezes dava a decisão para que a pessoa comparecesse, né, no Alcoólicos Anônimos toda semana, comprovasse que estava indo lá. E a Dina avisava, dizia, doutor, o fulano não está aparecendo aqui, né? Me manda por escrito, Dina. Não, pode deixar que eu já fui na casa dela fazer a condução coercitiva. Né? Ela ia na casa e buscava a pessoa e levava para o AA. Né? Então são situações que a Nara aí lá de Vinhama trabalhava no Ministério Público lá. Né? Então são situações que às vezes o Estado, o município não tem a estrutura necessária. Na lei está lá, né, o que é para fazer. Mas como é que põe isso em prática? Né? Como é que funciona isso? Então, às vezes, de acordo com a peculiaridade de cada local, né, eu posso usar de imaginação, né, já que não tem CAPS, não tem CREAS, né, não tem projeto da polícia. Né, aqui em Campo Grande a gente tem projetos da Polícia Militar, tem projetos de ONGs. Como é que vai funcionar? Tem projeto da Casa da Mulher. Né, como é que vai funcionar lá nessa situação? Né? E daí? Eu posso utilizar de outras ferramentas e o AA passa a ser uma opção, porque normalmente o agressor tem esses problemas com bebida, com droga, né, e assim por diante. Tá? Então, dentro da questão de medidas protetivas, importantíssimo, né, nós temos esse ponto, né, momento de pedir, como usar, aonde aplicar, vai ser por decisão judicial, mas aqui a gente tem uma grande polêmica, né, artigo 12C da Lei Maria da Penha. O que é que fala no artigo 12C? Recente, mudança do ano passado. Vai dizer que naquelas cidades que não é comarca, que não tem judiciário lá na cidade, né, a polícia pode, verificando uma situação de violência doméstica, tirar o agressor da casa, comunica ao juiz competente para atender aquela cidade, para que em 24 horas ele mantenha o ato da polícia ou não. Tá? E daí? Estão vendo o tamanho do abacaxi? Né? De um lado, é interessante, vai dizer, não, peraí, não tem fórum lá na cidade.
até a polícia agir, comunicar ao judiciário, o judiciário decidir, voltar, tirar o cara de casa, né, é uma situação que vai levar algum tempo, né? E daí? Então a polícia já pode fazer, inverte o ônus do problema, né? Então tira o cara de casa e depois a justiça decide se realmente ele tem que ficar fora de casa ou pode voltar. Me parece que a intenção legislativa foi boa, né? Na intenção, eu acho que o Congresso foi movido de boas intenções. Na prática, tem um problema aí, né? Porque eu estou aplicando um ato da polícia para arrancar o cara de casa. Quem vai fazer a interpretação se há indícios de crime, se há indícios de violência doméstica ou não, vai ser o policial lá da cidadezinha. Me parece que eu tenho um problema, né? E os dois lados têm argumento, inafastabilidade, né, de discussão sobre problemas, afetação do direito cabe ao judiciário, isso é constitucional, e a gente tem uma DIN, eu até anotei o número dela aqui, a DIN 6138, está tramitando no Supremo, já tem vários posicionamentos, né, de amicus curiae, a Procuradora-Geral da República, ano passado, Raquel Dodge, já deu parecer pela inconstitucionalidade dessa mudança, né, que essa medida protetiva ela tem que ser judicial, não pode ser dessa forma. Estava tramitando pelo plenário virtual do Supremo, né, onde não precisa ter a reunião do Supremo para ir votando. Foi tirado, eu olhei hoje, foi tirado do plenário virtual. Então a gente ainda não tem nada de decisão a respeito, mas é polêmico mesmo. As duas correntes têm seus argumentos, é um tema polêmico, fica aqui só informação para vocês que isso pode, né, mudar daqui a pouco. Fabiana, como está o atendimento na polícia? É informado para a vítima a possibilidade de decretação das medidas protetivas? Sim. Tá? Fabiana, normalmente, né, a gente espera, claro que na delegacia especializada é outro mundo, né? A gente está falando de delegacias que trabalham com isso, né? Casa da Mulher, Delegacia da Mulher, são situações diferentes. Às vezes as cidades pequenininhas podem ter um atendimento um pouco mais precário, mas chegando lá na delegacia, tem até na Lei Maria da Penha dizendo como deve ser tratada a mulher possível vítima de violência doméstica. Ela vai contar o que acontece e normalmente já tem até um prontuário pronto, né? É comum ter nas polícias civis que o escrivão lá que está fazendo atendimento, ela relata, conta os fatos, explica que ela pode pedir medidas protetivas e ela já fala o que está acontecendo, o que ela precisa, ele já vai marcando o X, né? Quero que proíba ele de falar comigo, quero que ele saia de casa, normalmente pede pensão, mas isso pode ser feito, né, segundo a lei aqui pela violência doméstica, mas é uma discussão civil, dependendo de provas cíveis, etc. Tá? Então é muito mais polêmico. Como a gente tem pouco tempo, tá? Vamos falar da questão da advocacia, que é a maioria do público aí, né? Alexandre Anis, em um caminho desafio para a conquista, incidência isonômica, sem dúvida nisso. Atuação da advocacia. Em algumas cidades grandes, a gente tem inclusive a defensoria que atende, né, que faz a defesa do acusado e que faz a defesa da vítima, né? Eu lembro que alguém tinha falado, não sei se foi a Débora, alguém comentou, sobre a assistência da acusação aqui, né? Então, assistente da acusação é a vítima que contrata o advogado para que esse advogado represente diretamente ela, né, no processo de violência doméstica. Pode fazer? Deve, né? A gente tem uma cultura no país, né, acho que foi a Valéria que perguntou, a gente tem uma cultura no país de que quem faz a acusação, né, quem representa o Estado é o Ministério Público, então eu não preciso do advogado, porque o promotor vai fazer essas vezes. É verdade. Eu tenho advogado para defender para me defender se eu for o acusado, se eu for a vítima eu não preciso. É verdade. Mas eu posso ter como vítima? Posso. Para quê? Auxiliar o Ministério Público, né? Que ele vai ter contato muito mais próximo com a vítima, vai ter acesso a muito mais coisas, a muito mais informações que o promotor, a promotora não sabe, né? Então facilita alcançar algumas informações, né, que o promotor não teria esse acesso tão fácil. E qual que é o principal efeito? O viés indenizatório. A natureza da assistência da acusação tem muito mais esse viés cível, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo penal, ele vai
aplicar o direito ao caso concreto na matéria penal, mas ele pode sim, pode e deve, se houver pedido, né, no começo do processo, lá na denúncia, se tiver pedido de indenização, quantificar qual que foi o prejuízo, né, quanto que ela gastou com o médico, quanto que ela ficou sem trabalhar, né, por causa das agressões, ela ficou hospitalizada, né, quanto que ela deixou de ganhar, quanto que ela gastou com o tratamento, dano moral. São situações que já podem vir para o processo criminal. Isso vai ser debatido ao longo do processo, né, contraditório, ampla defesa, para que lá no final o juiz condene ou não em relação, né, à prática do fato. E havendo crime, ele também já vai analisar se é o caso de aplicar indenização por danos materiais, danos morais. Isso aonde? Já pode ser feito lá no processo criminal. E muitas vezes não é feito, tá? Muitas vezes isso passa batido. E eu brinco, nesses dias estava dando um curso lá pelo IBJUS para advocacia criminal. Eu dizia, ó, é um filão que a advocacia não percebeu ainda, né? A advocacia nos processos de violência doméstica tem trabalho para a advocacia tanto pró-defesa quanto pró-acusação, né? Justamente para quê? Às vezes o agressor tem um grande poder econômico e às vezes o promotor lá, né, não sabia disso, não foi demonstrada essa questão financeira e vai fixar dano moral lá embaixo, né? Ah, mas eu posso buscar a complementação no cível depois? Pode, né? Mas para que vai entrar com outro processo para resolver isso lá no cível depois, para sair daqui não sei quanto tempo? Já pode resolver agora no crime. Né? E vai ter assistência de acusação, advogado da vítima, o advogado da vítima. E o promotor trabalhando junto, não só para aplicação do fato, né, na matéria criminal, mas também na seara indenizatória, tá? Então é importante ter essa noção, né, essa opção de trabalho. A Thaís, inclusive, é assessora numa vara de violência doméstica, né, Thaís? Já trabalhou comigo também. Pessoal, então, dentro dessa ideia, né, do trabalho da advocacia, também como advocacia de assistência da vítima, né, por isso assistência de acusação, porque vai participar do processo ao lado do MP, né, o nome técnico por isso é esse, pode e deve ser voltado muito mais para o aspecto cível, buscar indenizações cíveis, né, seja material ou moral, só que atenção, porque isso deve compor o início, a fase petitória, para que o réu possa se defender ao longo do processo e lá no final vai ter condenação ou não, vai ter aplicação, né, da reparação civil ou não, de acordo com as provas produzidas no processo, ok? Para a gente fechar, né, se tiverem mais alguma pergunta, mandem aí, que a gente tem mais 4 minutos. Para a gente fechar essa situação, né, do trabalho da advocacia, atenção nas sentenças condenatórias, tá? Aqui eu estou falando muito mais para a advocacia de defesa, a advocacia que atua em favor do réu na violência doméstica, né? Por que eu digo isso? Eu fiz um levantamento, né, no último curso de novos juízes aqui para Mato Grosso do Sul, eu fiz uma pesquisa. A maior parte de reforma de sentença é na dosimetria, né? Então prestem atenção, comecem a estudar a dosagem da pena. A Defensoria já pegou esse gancho, né? Comecem a entender sobre dosagem da pena, né? Por quê? Para eu poder recorrer da sentença condenatória que dosa a pena, se ela dosou no mínimo legal, tudo bem. Mas se subiu do mínimo, eu posso ter argumento para discutir o tamanho dessa pena, tá? Pacelli falou da possibilidade de audiência antes da decretação das cautelares, acha possível? Pacelli, possível eu acho, tá? É até interessante o contraditório, o sistema acusatório, aquela história toda, apesar que o pacote anticrime traz um monte de juiz de garantia sistema acusatório, mas aí o Supremo mesmo disse, espera aí, acho que violência doméstica não dá, né? Então vamos ter que ver onde dá, onde não dá. Fica esquisito. O sistema acusatório, dependendo do tipo de processo, né? Vale aqui, não vale ali, né? Então se for homicídio, tem. Se for ameaça na violência doméstica, não tem. Se for feminicídio, e daí? Tem ou não tem? Porque é homicídio, mas é homicídio da mulher em razão do gênero. Então, me parece que está sendo criado um imbróglio. Na pergunta do Pacelli, viável é, interessante seria, contraditório, né? Vai ouvir o outro lado, mas é uma medida emergencial.
né? Esperar para marcar uma audiência, para ouvir as partes, para daí decidir, né? Me parece que eu tenho que é um contraditório mitigado, eu vou ouvir a outra parte depois, né? Porque é uma situação emergencial. Dentro dessa história emergencial, só para fechar a nossa live, alguém me mandou uma pergunta, não vou lembrar o nome agora, sobre esbulho possessório. É interessante, né, que a gente teria tema para mais uma live quase. O que é isso? Aquele cara que é retirado de casa, né, medida protetiva, afastamento doméstico, ele não pode voltar para casa, e esse processo vai ficando, né? Mas a casa também é dele, né? E a tese de defesa nesses casos tem sido, peraí, mas eu sou retirado de casa e não posso usar a minha casa, né? Está ocorrendo um esbulho possessório, estou sendo impedido de usufruir da posse do meu imóvel, tá? Mas aqui eu tenho um problema, porque o imóvel é dos dois, né? Se for adquirido na constância da união, né? Mútuo esforço, meio a meio, seu bem é indivisível, não tem como ficar os dois lá. É uma medida urgente, tira ele de casa para evitar algo maior, né? Um equilíbrio de direitos afetados, ou seja, medida urgente, o cara tem que sair de casa até resolver. Para que eu estou falando isso? Medida urgente, é para ser resolvido o mais rápido possível. Não é para ficar nessa situação de afastamento doméstico ad eterno, tá? Então, se essa situação não resolver logo, então vai ter que pagar aluguel para o cara pela parte da casa que ele não está usando. É um remédio, né? Vamos alugar a casa e dividir o dinheiro, é outro remédio, né? Agora, não dá para voltar para casa, mas também não dá para ficar, né, numa situação aí dele ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ou como eu já vi, pedir medida protetiva para tirar o cara de casa, mas a casa era dele, né? Ele já tinha casa antes do relacionamento. Aí também não dá, né? Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o bem é dos dois, é um remédio viável. Se o bem só era dele, né? Aí não tem jeito. Certo, pessoal. Agradeço a atenção de todos, as perguntas.